Estamos aqui no Aprender a Vida Inteira. E eu parei um pouquinho as entrevistas porque fiquei pensando sobre o poder do diálogo. A palavra diálogo tem origem no grego, significando entre as palavras. O diálogo é uma das maiores representações humanas por meio da nossa sofisticada forma de expressão. O diálogo não representa só o encontro de duas ou mais pessoas. O diálogo se faz com intencionalidade, com conversas verdadeiras e boas, quando se põe a serviço de algo muito melhor. O diálogo, como diz Ivani Fazenda, é avec, que em francês significa com. Porque se o outro não quiser dialogar, não haverá diálogo e as relações humanas verdadeiras não se estabelecem. O diálogo é com, o diálogo é junto. Cortella, quando nos conta sobre homens e pães, ele diz: se duas pessoas se encontram e trocam os pães, cada uma sairá com o pão. Mas se elas dialogam e trocam ideias, cada uma sairá com duas ideias ou até muito mais possibilidades, como, por exemplo, como acabar com a fome do pão. O diálogo bem poderia chamar conjunto. Pelo diálogo forma-se um conjunto de ideias, pontos de vista e perspectivas. É falar a partir de si para o outro, mas também de ouvir o que o outro traz e deixar entrar em si. Deixar-se tocar verdadeiramente pela escuta e pelo circular das falas. Se eu fosse trazer uma metáfora, eu diria que o diálogo é como uma fogueira, em que ficamos ao seu redor circulando palavras e nos aquecendo pelo fogo, que é a chama da vida em nós. Uma ponte que, ao atravessarmos, encontramos o outro e ele, por sua vez, nos encontra. Pelo diálogo podemos descobrir afinidades, estabelecer novos projetos comuns, chegar a consensos, podemos aprender e conceder, mas também a colocar a nossa própria opinião, para que a partir de diferentes perspectivas cheguemos a um projeto, a uma decisão. O diálogo também pode ser um complemento, ele pode ser simplesmente uma diversão. Podemos ver um livro e pensar quantos olhares passaram pelas mesmas páginas e que viram coisas diferentes que eu naquele lado ali, naquela linha, não enxerguei. Podemos dialogar sobre filmes, viagens, passeios e, principalmente, podemos aprender a partir de diferentes enfoques. Enfim, o diálogo é composto de fios que vão tecendo toda a rede da sociedade. É isso que nos torna mais humanos. É por meio dele que o trabalho pode se fortalecer. O diálogo pode ser planejado, estruturado nas nossas profissões, mas ele precisa ter tempo livre para que a gente fale de sonhos, para que a gente traga as nossas atualizações de vida. E, gente, eu não sei se é utopia, mas eu acredito num grande diálogo entre a humanidade, para que haja uma intencionalidade verdadeira de elevar ainda mais os propósitos de progressos humanos, de desenvolvimento de empatia, de auxílio na resolução de conflitos e, quem sabe, no estabelecimento da paz. Imaginem, né? Vamos só imaginar, como diria John Lennon, todo dia um momento de troca, um espacinho para conversarmos, um contar para o outro sobre os nossos aprendizados, sobre alguma transformação que aconteceu na nossa vida. E se, de repente, o mundo ficasse todo pacífico, talvez alguns falassem: ué, mas então qual seria o poder do diálogo? E continuando aqui na minha fantasia, na minha utopia, eu acho que estaríamos mais emancipados, em patamares mais elevados, ocasionando soma de ideias para uma cocriação conjunta. Não mais reconstruir o que por nós foi destruído, mas para aperfeiçoar, para embelezar, para aprimorar. Uma vez,
Uma amiga muito querida me disse que viu um projeto chamado Tecelões Sociais. O papel deles era buscar, dessas pessoas que eram, as tecelãs sociais, era buscar as pessoas que estavam desprendidas da sociedade para delicadamente trazê-las de volta para uma vida digna, inseri-las. Então imagina que bonito esse projeto, Tecelão social. Eu vou pegando as pessoas que estão passando alguma privação ou estão a parte da sociedade e vou trazendo e vou colocando elas na grande rede humana. E eu me lembrei, ao escrever e pensar sobre o que nós estamos falando hoje, num pássaro. Ele é um pássaro chamado, tecelão social. Ele é nativo da África do Sul, tem também na Namíbia e Botswana. Eles são capazes de tecer enormes ninhos feitos de pedaços de pau e capim, com a capacidade, como vocês vão ver na imagem, centenas de aves que convivem em grandes grupos com espaços reservados para cada ninho. É um verdadeiro condomínio de pássaros. Esses ninhos permitem que os pássaros fiquem protegidos das temperaturas frias da noite e são exemplos de cooperação. Vamos pensar sobre isso? Há um diálogo da natureza conosco. O futuro da humanidade começa pelo diálogo.